é o caça mais caro e imparável da Terra, mas a vida do F-35 não começou assim. Criado como aeronave versátil e questionada, enfrentou anos de desafios até virar o caça principal dos Estados Unidos. Hoje, o jato permite que as forças dos Estados Unidos da América ataquem em qualquer lugar e hora. Mas como isso aconteceu? No episódio de hoje do The Infographics Show, exploramos como o F-35 evoluiu de um conceito ousado para se tornar a espinha dorsal do poder aéreo ocidental. A história começa nos anos 1990, quando o Pentágono lançou de seus programas de aeronaves mais ambiciosos. O objetivo era criar um avião com 3 variantes, capaz de substituir desde os F-16 da Força Aérea e os Força Aérea 18 da Marinha até os ataque vertical. 8B Harrier de decolagem vertical do Corpo de Fuzileiros Navais. O programa Joint Strike Fighter, como ficou conhecido, tinha como objetivo revolucionar a aviação militar ao combinar acessibilidade com tecnologia de ponta. Isso daria às forças americanas uma vantagem decisiva. As origens desse programa remontam à década de 1980 de projetos que tentavam solucionar partes do quebra-cabeça do poder aéreo. A Agência de Projetos de Pesquisa Avançada de Defesa vinha trabalhando em tecnologia avançada de decolagem curta e pouso vertical, ou decolagem curta e pouso vertical, desde 1983. Procuravam um substituto para os Harrier que operassem navios pequenos e zonas de pouso improvisadas. A Força Aérea pressionava por um caça de ataque de nova geração, capaz de atravessar defesas aéreas inimigas mais sofisticadas. E a Marinha queria uma aeronave de porta-aviões capaz de projetar poder de bases flutuantes em qualquer lugar do mundo. O colapso da União Soviética eliminou um dos maiores inimigos ideológicos dos Estados Unidos. Com a dissolução da União, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos da América cortou gastos e uniu 3 planos no Programa Conjunto de Tecnologia Avançada de Ataque. A vida útil do F-16 foi artificialmente estendida ao reduzir as exigências de suas missões. Patrulhar contra ameaças soviéticas não era mais necessário. Isso fez o F-35 deixar de ser um substituto direto e passar a complementar aviões de combate aproximado. Desse programa surgiram as 3 variações da aeronave. O F-35A é um caça de decolagem convencional da Força Aérea, projetado para operar em bases aéreas estabelecidas. O F-35B permitiria pouso vertical aos fuzileiros navais. Isso permitiria operações de navios anfíbios e bases avançadas sem pistas de pouso. O F-35C seria adaptado para uso em porta-aviões da Marinha. Teria asas maiores e trem de pouso reforçado para lançamentos por catapulta e pousos bruscos. Em 1997, Boeing e Lockheed Martin foram escolhidas para a fase de demonstração de conceito com os modelos X-32 e X-35. A Lockheed Martin venceu em 26 de outubro de 2001. O X-35 deles apresentou desempenho superior, menor risco e mais potencial de crescimento. A aeronave recebeu oficialmente o nome F-35, interrompendo a sequência numérica usual. Deveria ser o F-24 próximo da sequência. Uma explicação para isso é que a designação X-35 foi simplesmente mantida por conveniência. Outra teoria afirma que, na coletiva de imprensa de apresentação, o gerente do programa, General Mike Hall, chamou erroneamente de F-35 por causa do rótulo X-35. Em vez de corrigir publicamente, o nome acabou ficando. O programa F-35 avaliou as aeronaves a serem substituídas e redefiniu o papel do caça moderno. O F-16 foi feito para combates aéreos e o F-A-18 para missões de ataque. Os pilotos dependiam da visão e de um radar básico para entender o campo de batalha. Com sensores e detecção avançando rápido, confiar em métodos antigos não era mais opção. O F-35 apostou nas tecnologias do século XXI, começando pela fusão de sensores. Em vez de forçar os pilotos a interpretar dados de telas separadas, o F-35 fundiu tudo em uma imagem clara e abrangente. O piloto via rapidamente onde estavam as aeronaves inimigas, seus tipos, ameaça e a melhor forma de agir. A fusão de sensores se tornou a arma secreta do F-35. O sistema coleta dados do radar AN-APG-81 de varredura eletrônica ativa da aeronave,
que pode rastrear múltiplos alvos a distâncias superiores a 100 milhas náuticas. Ele usa sensores infravermelhos que detectam assinaturas de calor de aeronaves, mísseis e veículos, mesmo no escuro ou sob nuvens. Sistemas de guerra eletrônica avançados detectam radares e comunicações inimigas, dando aos pilotos total visão das ameaças. Mas essa informação não era exclusiva de uma aeronave. Os links de dados avançados permitiam que os F-35S compartilhassem essa visão, formando uma força em rede onde cada aeronave ajudava na vigilância do campo de batalha. Era basicamente a internet das aeronaves, transformando as operações aéreas em tempo real. O conjunto de sensores era combinado com avançadas capacidades de furtividade para tornar a aeronave um verdadeiro olho no céu. Mas, ao contrário das aeronaves furtivas anteriores que eram otimizadas para funções específicas, o F-35 foi projetado para ser uma verdadeira plataforma multifunção. Isso exigiu sacrificar a fuselagem baixa e incluir mais compartimentos de armas, em vez das superfícies elegantes do protótipo X-35, enquanto os ângulos agudos ainda proporcionam uma redução na seção transversal ao radar. Alguns argumentam que o F-35 não é totalmente furtivo, mas ele possui proteção suficiente para transportar mísseis e bombas. Mas o plano de uma aeronave multifuncional saiu do controle, principalmente em relação ao orçamento. O programa, inicialmente avaliado em 233 bilhões de dólares, logo superou o orçamento. Em 2010, o Pentágono informou que o programa F-35 superou o custo previsto em mais de 50%, totalizando 485 bilhões de dólares. O custo vitalício superou 17 trilhões de dólares, tornando-o o programa de armamentos mais caro da história. Cada aeronave custaria de 92 a 135 milhões de dólares acima da estimativa inicial de 50 milhões. O custo elevado se deve à projeção de 77 anos de duração do programa. Um sinal claro de que os Estados Unidos pretendem manter o F-35 em serviço até bem depois da metade do século XXI. Os problemas técnicos eram tão problemáticos quanto os estouros de orçamento. Os primeiros F-35 sofreram com uma série de problemas que pareciam surgir mais rápido do que os engenheiros conseguiam resolver. O sistema de visor montado no capacete, que deveria dar aos pilotos uma visão de raio-x através da aeronave usando câmeras instaladas ao redor da fuselagem, apresentou falhas espetaculares. Pilotos relataram tontura durante falhas do sistema, e isso os fez depender de instrumentos tradicionais, anulando os benefícios do visor integrado. Falhas de software prejudicaram os sistemas do avião, travando e falhando nos testes. Às vezes, os pilotos precisaram reiniciar o sistema durante o voo, o que é longe do ideal em combate. A variante F-35B, projetada para decolagem e pouso vertical, teve problemas estruturais e de peso. O sistema de ventiladores necessário para manter a aeronave pairando era tão pesado que toda a variante B foi colocada em um período de avaliação de 2 anos. Em 2011, se os problemas não fossem resolvidos, o programa seria cancelado. Também havia problemas de fabricação. A cadeia de suprimentos da aeronave incluía 300 empresas em 11 países, tornando quase impossível controlar e sincronizar a produção. O revestimento furtivo da aeronave era tão sensível que manutenções simples podiam danificá-lo. Isso gerava reparos caros e longas paradas das aeronaves. Falhas no controle de qualidade faziam a aeronave saírem da produção com defeitos, levando meses para corrigir e atrasando ainda mais as entregas. Depois ocorreu o acidente de 2025 com o F-35 atribuído a uma falha sistêmica. O piloto precisou se comunicar com os engenheiros por 1 hora antes de ser forçado a se ejetar. O verdadeiro ponto de virada veio em meados da década de 2010, quando anos de testes e aprimoramentos começaram a dar frutos. Isso mudaria a estratégia militar americana. O F-35A alcançou capacidade operacional inicial com o 34º Esquadrão de Caça da Força Aérea na Base Aérea de Hill, em agosto de 2016. Pela primeira vez, a aeronave foi considerada apta para combate, apesar de não atingir totalmente sua meta inicial. Mas em 2017, o F-35 realmente mostrou seu potencial. Isso aconteceu durante seu primeiro exercício Red Flag, o principal evento de treinamento de combate aéreo da Força Aérea,
realizado na base aérea de Nellis, em Nevada. O Red Flag simula combates reais com mísseis superfície-ar, interferência eletrônica e aeronaves inimigas agressivas. Com alguns dos melhores pilotos do mundo, os resultados foram espetaculares. Os F-35A alcançaram uma proporção de abates de 15-1, embora isso tenha sido posteriormente confirmado pela liderança da Força Aérea como 20-1. Isso significa que, para cada F-35 abatido no exercício, ele destruiu 20 aeronaves inimigas. Isso nunca aconteceu em exercícios modernos de combate aéreo. Em certos exercícios, o F-35 teve média de 7 sistemas de mísseis superfície-ar e 5 abates por missão. Mas a taxa de abates mostrava só parte da história. Os exercícios também demonstraram ao vivo o recurso de fusão de sensores do F-35. Até pilotos novatos abatiam rapidamente aeronaves de quarta geração em combate aéreo. A aeronave podia se infiltrar em pontos fracos da defesa e eliminar alvos de mísseis superfície-ar, abrindo espaço para que forças de caças tradicionais avançassem. Mesmo sem munição, outros caças queriam o F-35 na zona de combate. Ela coletava dados valiosos e dava visão ampla do campo de batalha. A aeronave atuava como um quarterback no céu, guiando outras para os alvos e permanecendo quase invisível aos sensores inimigos. Resultados do Red Flag 2017 foram replicados em exercícios seguintes. O 4º Esquadrão de Caça também obteve resultados impressionantes nos exercícios Red Flag de 2019. Os F-35 ESE foram integrados a uma Força Azul maior e enfrentaram uma Força Vermelha com 60 aeronaves de Colt, caças igualmente capazes, mesmo sob frequentes interferências nas comunicações e ataques de negação de sistema de posicionamento global. Com grande sucesso nas simulações, o F-35 entraria em combate real. Em abril de 2019, os F-35A da Força Aérea foram usados pela primeira vez em combate em um ataque a túneis do Estado Islâmico no norte do Iraque. A missão provou que a aeronave cumpria seu papel em condições reais. Isso marcou o início de uma nova era na guerra aérea. As operações do F-35B dos fuzileiros navais mostraram as capacidades revolucionárias da aeronave, após atingirem alvos invisíveis a olho nu. O tenente-general afegão Sami Sadat os chamou de pássaros irados, apelido que se popularizou em alguns círculos. Notavelmente, ele nem sequer ouviu os caças realizando o ataque, apenas as explosões enquanto as bombas caíam sobre o Talibã. Essa capacidade de operar em qualquer condição climática representou uma mudança fundamental na projeção do poder aéreo. As forças inimigas perderam o clima como proteção, alterando seus cálculos táticos. O F-35C foi usado pela primeira vez em combate em novembro de 2024, atacando os Houthi no Iêmen. Aviões destruíram instalações de armas, atrasando planos dos Houthi por meses e prejudicando suas cadeias de suprimentos. Esse marco provou o valor do F-35, um caça, 3 variantes e um conceito eficaz no mundo real. A evolução do F-35 transformou a projeção de poder dos Estados Unidos da América globalmente. Na década de 2020, a aeronave era mais que um caça. Ela virou o centro de uma nova estratégia militar de operações em rede e cooperação entre aliados, destacando seu potencial após o sucesso das missões. O F-35 virou peça-chave das alianças dos Estados Unidos da América, sendo adquirido por 19 outros países. Essa cooperação internacional vai além da venda de armas. Estados Unidos e aliados podem unir vigilância e operações, formando uma força aérea conjunta, além das fronteiras nacionais. Com mais de 1.200 aeronaves em 50 bases e navios em setembro de 2025, o F-35 será essencial para a dissuasão global da OTAN. Essa presença global representa um novo modelo militar. Os Estados Unidos da América não precisam estar em todos os lugares para projetar poder com eficácia. Em vez disso, os F-35 podem usar plataformas móveis como porta-aviões para realizar missões em qualquer lugar do mundo. Tudo isso enquanto estão conectados a centros de informação aliados. No Pacífico, o F-35 virou peça central da estratégia dos Estados Unidos da América para conter o avanço militar da China. 4 aliados dos F-35S, a Força Aérea Real Australiana opera 72 F-35A.
O Japão opera 40 F-35A e 3 F-35B, de um total de 105 F-35A e 42 F-35B encomendados. A Coreia do Sul usa 39 F-35A e aguarda mais 21. Singapura encomendou 8 F-35A e 12 F-35B. Na Europa, o F-35 é crucial para a OTAN dissuadir a Rússia. Até 2030, espera-se mais de 600 F-35 na Europa em bases de países da OTAN. Esse desdobramento gera uma cobertura sobreposta que dificulta a identificação de brechas na defesa por adversários. Os êxitos iniciais levaram as Forças Armadas dos Estados Unidos da América e a Lockheed Martin a intensificarem os esforços para tornar o F-35 mais operacional. O F-35 evolui com atualizações em blocos, permitindo aprimoramentos contínuos e evitando a obsolescência. Ao contrário do desenvolvimento tradicional, onde caças eram feitos conforme especificações e pouco mudavam ao longo da vida útil, isso representa uma diferença marcante. O Bloco 4, a principal atualização atual, é a melhoria mais significativa da aeronave desde que entrou em serviço. Ela inclui integração de novas armas, sensores aprimorados, capacidades de guerra eletrônica melhoradas e sistemas de comunicação expandidos. Esse esforço de modernização teve seus desafios. Os custos subiram mais de 6 bilhões de dólares e a conclusão foi adiada para 2031, 5 anos após o previsto. Apesar dos atrasos, a atualização Block 4 ampliará muito as capacidades do F-35. Ela possibilitará que o F-35A e o F-35C usem mísseis AGM-88G e talvez o MBDA Meteor, mísseis a ar de longo alcance. O primeiro eliminará as defesas antiaéreas que usam radar, como vários modelos russos construídos ao longo dos anos. Enquanto isso, o segundo deve melhorar as capacidades de pseudo-combate aéreo da aeronave ao aumentar seu alcance de engajamento. Noruega e Austrália financiam a adaptação do míssil de ataque naval, Naval Strike Missile, para o F-35 chamado Míssil de Ataque Conjunto, Joint Strike Missile. 2 mísseis podem ser levados internamente e 4 externamente. Mísseis hipersônicos e armas de energia dirigida, como lasers de estado sólido, são considerados para futuras atualizações. Em 2024, a Lockheed Martin revelou o míssil hipersônico Mako, que pode ser levado internamente no F-35A e C e externamente no B. Esse avanço hipersônico aumenta a letalidade e o impacto estratégico da aeronave. A inclusão do F-35 nas Forças Armadas dos Estados Unidos da América e dos aliados permitiu conceitos operacionais totalmente novos que eram impossíveis com as gerações anteriores de aeronaves. O Corpo de Fuzileiros Navais desenvolveu as chamadas Operações Distribuídas STOVAL. Os F-35Bs são colocados em bases temporárias aliadas, mudando de local a cada 24 a 48 horas para evitar a mira inimiga. A estratégia permite que F-35Bs respondam rápido, usando pontos móveis de reabastecimento e rearmamento com apoio de KC-130S e MV-22 Ospreys para manter os caças prontos para o combate. Isso alterou como os Estados Unidos da América projetam poder em áreas contestadas. Agora, em vez de grandes bases aéreas vulneráveis a mísseis, as forças americanas podem operar de várias pequenas bases temporárias. Nem precisam de pistas completas, tornando-os quase impossíveis de serem detectados ou alvejados antes de se relocarem. Isso é ainda mais aprimorado pelo fato de o F-35 ter um alcance mais eficaz do que qualquer outro caça anterior. No Alasca, a 354ª ala de caça da base aérea de Eielson opera F-35, as capazes de atingir qualquer ponto do hemisfério norte em uma missão. Isso criou a maior concentração mundial de aviões de guerra avançados, quando combinado com os F-22S na base conjunta Elmendorf-Richardson. Esse posicionamento é relevante pela abertura das rotas no Ártico e o aumento da competição regional. A maior atenção à região faz com que Rússia e China queiram ampliar sua presença militar. Por todo o Ártico destaca-se uma possível nova rota de navegação. Com o afinamento do gelo,
navios quebra-gelo abrem caminho direto pelo Polo Norte, tornando-o 20% mais rápido que a rota do Mar do Norte. Isso pode ser crucial para países próximos ao Ártico. A rota do Mar do Norte é 40% mais curta que o Canal de Suez, tradicional ligação entre Japão e Países Baixos. A rota também independe do Canal de Suez, que é restrito, e do Estreito de Malaca. O primeiro é perigoso devido à pirataria dos Houthis no Mar Vermelho, e o segundo reúne cerca de 25% do transporte marítimo. A capacidade do F-35 de atuar em ambientes extremos aumenta seu valor estratégico além dos teatros tradicionais. As capacidades para todo tipo de clima da aeronave garantem que as forças americanas possam manter sua vantagem independentemente das condições. O F-35 será integrado à tríade nuclear dos Estados Unidos da América, reforçando seu papel como ferramenta de dissuasão global. Em setembro de 2022, o Centro de Armas Nucleares da Força Aérea certificou pela primeira vez o design nuclear do F-35. O plano prevê que os F-35A, armados com bombas B-60 e 1, sejam implantados em 2025. Agora, os Estados Unidos da América podem usar centenas de plataformas nucleares móveis e relativamente furtivas, em vez de depender de grandes bombardeiros ou mísseis terrestres. Isso dificulta o planejamento inimigo e torna a dissuasão nuclear dos Estados Unidos da América mais crível e flexível. Apesar da transformação, o programa F-35 ainda enfrenta problemas graves. Em 2024, as entregas das aeronaves atrasaram em média 238 dias, um aumento em relação aos 61 dias de 2023. Isso se deve principalmente aos atrasos na entrega das atualizações de hardware e software do Technology Refresh 3 ou Technology Refresh 3, que fazem parte do pacote de atualização Block 4. Os desafios de produção mostram como é complexo manter um sistema avançado em constante atualização. Mesmo assim, não impediram o programa de atingir seus objetivos estratégicos. Mais de 3.000 pilotos e 19.000 técnicos de manutenção foram treinados. A frota de F-35 superou 1 milhão de horas de voo até março de 2025, e esse número segue aumentando rapidamente. A evolução do F-35 demonstrou que o desenvolvimento de armas modernas não se trata mais de construir a aeronave mais rápida ou mais manobrável, criar plataformas que coletam, processam e compartilham informações mais rápido que o inimigo reage. Apesar das dificuldades e custos extras, o F-35 cumpriu seu papel na missão. A aeronave mudou fundamentalmente o cálculo do poder militar. Jogos de guerra recentes mostraram que o F-35 é um dos poucos caças que ajudam os Estados Unidos da América a conter uma invasão chinesa em Taiwan. O F-35 virou uma importante ferramenta diplomática, unindo aliados por investimentos conjuntos em segurança dos Estados Unidos da América. Ele moderniza frotas parceiras, assegura que forças da OTAN atuem juntas e adapta respostas regionais às ameaças. Mesmo com caças de sexta geração, como o F-47 entrando em desenvolvimento, a influência do F-35 na aviação militar persistirá por décadas. Sua evolução segue até hoje, com cada atualização reforçando seu papel de comandante do poder aéreo americano. Dos inícios difíceis ao papel central nas forças aéreas aliadas, o F-35 mostrou que a inovação tem custos, mas pode transformar o mundo quando bem sucedida. O F-35 passou por anos de evolução, mas uma história deixou todos perplexos. Assista a como um caça F-35 desapareceu para desvendar o mistério por trás do seu sumiço. Ou clique neste vídeo em vez disso.